Olá pessoas! Continuando a rúbrica Tertúlia Artística com a comunidade Bujo PT, vamos ter mais uma super aula de desenho. Bem-vindos! Eu sou Ana Paula Otero e para quem não sabe o que é isto das tertúlias artísticas, são sessões online que a comunidade Bujo PT costuma fazer, onde todos aprendemos em conjunto e partilhamos saberes de várias áreas. Nas minhas sessões, partilho técnicas de desenho e pintura. Hoje trago-vos a segunda aula de desenho de rosto. A primeira já está aqui no meu canal e sugiro a todos os interessados que assistam a essa aula antes desta, pois o grau de dificuldade vai crescendo de aula para aula. Então, na aula de hoje, vamos continuar com o desenho de rosto, mas desta vez de meio perfil ou 3/4 e de perfil. Por isso, vão buscar papel e lápis e venham desenhar connosco. E que comece a aula! Estive a fazer uns estudos, meninas. E a treinar, claro. Que é para não fazer feio. Senão depois quem vir os vídeos vai pensar, olha que professora da treta que não sabe fazer e está a tentar ensinar alguém. Mas isto é mesmo assim, porque eu não sou professora. Vocês já sabem, né? Não sou propriamente professora. Basicamente aqui nestas sessões o que vamos é aprender em conjunto. E então é isso, vou partilhando com vocês o que é que resultou para mim até agora. E pronto, quem quiser também aprender, porque isto é assim, como eu disse no outro dia, acaba por ser uma mistura de vários métodos de desenhar o rosto. Há professores que ensinam de uma maneira, há professores que ensinam de outra, pronto, com as técnicas para encontrar o sítio dos elementos da cara. E isto acaba por ser uma mistura porquê? Porque eu vi vários métodos e experimentei-os todos. Então, alguns fazem mais sentido para mim do que outros. Pois, às vezes, gosto de uma parte, por exemplo, para desenhar os olhos de um método, mas para encontrar onde é que fica a orelha, gosto de outro. E acabo por ajeitar as coisas ao meu jeito, como é que me deu jeito a mim. Acaba por ser o meu método, vá. E quando nós começamos a treinar, vocês vão notar isso se treinarem mais, começam a saltar certas etapas e a ajeitar outras mais ao vosso jeito, encontram também o vosso processo. E, no fundo, isto é giro, porque nós não estamos a aprender a desenhar estas caras, estamos a aprender a desenhar caras basicamente para conseguir localizar onde é que ficam os elementos do rosto. E isso pode-se adaptar para qualquer estilo de desenho e para qualquer rosto. Não tem que ser naquele sítio certo, por exemplo, se a pessoa tiver uma testa muito grande, se quisermos desenhar essa pessoa, vamos dar mais distância no sítio da testa e vamos adaptando os métodos ao rosto que queremos desenhar. E assim acabam por conseguir desenhar qualquer tipo de rosto, não tem que ser só um rosto perfeitinho com as coisas no lugar dito correto, não é? Porque não é correto, cada pessoa é como é e está tudo correto na mesma, não é? Bem, então olha, vamos começar, porque vocês já sabem que o tempo passa depois a voar. Então, eu tenho aqui umas imagens que eu partilhei há pouco tempo lá no nosso grupo. E mais uma vez, como no último dia, nós não vamos desenhar propriamente estas pessoas, vamos usar estes rostos de referência para conseguirmos perceber a posição em que eles estão e como é que vamos desenhá-los. Porque isto de aprender a desenhar, eu não disse na última aula, mas no fundo acho que é mesmo o essencial para nós percebermos. Aprender a desenhar, no fundo, é aprender a olhar para as coisas de outra forma. Porque nós, claro que olhamos para as coisas, temos uma visão focal, não é? Que só focamos um ponto de cada vez, mas quando abrimos os olhos e vemos o que está à nossa volta, é muita informação para o nosso cérebro. Então o nosso cérebro salta certos pormenores que não interessam. Por exemplo, se nós virmos ao longe uma silhueta de uma pessoa, percebemos logo que é uma pessoa e passamos à frente, não ficamos a ver de que cor é os olhos da pessoa, de que cor é que é o cabelo, se tem pestanas, se não tem, se tem sobrancelhas, se não tem, porque partimos do princípio que é uma pessoa e tem isso tudo. O nosso cérebro salta esses pormenores, não precisa de os reter, senão era informação a mais para termos no nosso cérebro de uma vez só. E quando vamos desenhar, já temos que tomar atenção a esses pormenores todos, então temos que educar o nosso cérebro para ver esses pormenorzinhos todos e interpretá-los. E outra coisa também que torna mais fácil o ato de desenhar é quando tentamos desenhar uma coisa, não imaginarmos que estamos a desenhar essa coisa, pensarmos que no desenho o que nós vamos fazer é pontos e linhas. É como se fizéssemos pontos, portanto temos que ver no espaço onde é que está, onde é que se localiza em relação a umas coisas às outras. Por exemplo, o nariz está
Vou tomar aqui um exemplo, por exemplo, nesta rapariga. Temos uma cara, que é mais ou menos de uma forma circular. Depois essa cara tem lá dentro 2 olhos, abaixo dos olhos tem um nariz, abaixo do nariz tem uma boca e começa a criar relações de posição entre os elementos. E então tenho que educar o meu cérebro para interpretar essas relações e imaginar, olha, neste ponto aqui começa o olho, neste ponto acaba. Tenho que unir um ao outro com uma linha. Portanto, no fundo, se vocês pensarem, eu não estou a desenhar um olho, eu estou a desenhar 2 pontos que se unem com linhas curvas. Ou umas curvas mais ou menos acentuadas. E assim torna um bocadinho mais abstrato aquilo que estamos a desenhar, mas ao mesmo tempo menos difícil para o nosso cérebro, porque nós, quando pensamos, vou desenhar um olho, nós imaginamos logo um olho perfeitinho. E pode não ser igual ao que nós queremos desenhar. Nós idealizamos, cada pessoa idealiza da sua maneira e tem um ideal de olho na sua cabeça. E podemos estar a desenhar um olho, por exemplo, mais papudo ou com olheiras ou mais descaído, aquele género de olho que fica assim mais descaído e não é exatamente igual àquilo que estávamos a ver no nosso cérebro. E depois, às vezes, temos muita dificuldade em desenhar no papel porque o nosso cérebro está a ver uma coisa diferente do que os nossos olhos estão a ver. E essas informações misturam-se. E então, se calhar, é mais fácil estarmos sempre só a ver os pormenorzinhos, mas eu vou passar a explicar na prática, que isto é mais fácil na prática. Porque perfil é muito vago, não é? Basta termos a cara um bocadinho para o lado que já estamos, de certa forma, de perfil. Costuma-se dizer que esta posição é 3/4, porque não está nem de frente, nem está completamente de perfil. Está a 3/4 de virar a cabeça de um lado para o outro, vá. Como se fossem os 180 graus, de virar a cabeça numa posição para a outra oposta, 3/4 disso. Seria este rosto. Eu vou dobrar aqui, para não estarmos a olhar para todos os rostos ao mesmo tempo, para não nos confundir o cérebro. E temos aqui a nossa menina. Então, basicamente, a estrutura é parecida com a da última aula. Essa estrutura ajuda-nos a tentar perceber no espaço onde é que estão os elementos que nós queremos desenhar relacionados uns com os outros. Era aquilo que eu estava a dizer, que é para reeducarmos o nosso cérebro a ver isto como elementos que se relacionam no espaço. Portanto, estão mais ou menos a esta distância um do outro, um é maior que o outro um bocadinho, ou assim, pronto, ver as relações entre os elementos. Ela ainda por cima tem aqui uma boina que faz com que a cabeça dela pareça maior. Mas nós vamos imaginar mais ou menos que a cabeça dela é um círculo mais ou menos assim. E vamos transferir esse círculo aqui para a nossa folha. Espera lá que eu não sei se eu estou a conseguir mostrar aqui. Vou fazer assim porque aquela imagem está ao alto, ajuda-me mais. Então vou fazer primeiro ensaio o movimento e depois então começo a fazer a bolinha e vou ajeitando. Não está perfeita, mas não faz mal, porque isto é para termos uma ideia de onde é que vamos pôr os elementos. Então, da outra vez tínhamos a rapariga de frente. Desta vez temos de lado. Então, o que é que vamos fazer? A nossa linha vertical que nos dava ao centro do rosto, agora vai estar mais deslocada, porque ela já não tem o nariz no meio da bola, não é? Que seria mais ou menos aqui. Neste caso, ela tem bem mais para este lado. Então, vamos mais ou menos a olho ver que ela está bem deslocada para o lado. Mas não precisamos de fazer reto como fizemos da outra vez. Porquê? Porque os elementos, quando nós vemos de frente, nós temos os olhos, o nariz e a boca, tudo assim em cima umas coisas das outras. Quando vemos de lado, se vocês observarem, por causa da curvatura do nosso rosto, o meio dos olhos está aqui, mas a ponta do nariz já está aqui mais para o lado e a boca já vem outra vez mais para aqui. Então temos que fazer uma curva, porque a nossa cara não é chata, não é? Tem aquela volumetria de uma esfera, mais ou menos. Então temos que fazer isto ligeiramente arredondado. Mas vamos à mesma fazer a linha mais compridinha. Eu acho que estou a fazê-la muito redonda aqui, de acordo com a nossa referência, porque o objetivo é que o queixo também fique alinhado aqui na linha. Então eu vou fazer, aqui não dá para ver, mais ou menos a linha assim, vai-me passar
pela ponta do nariz, pela boca, pelo queixo e pelo meio dos olhos. E lá está uma vez mais. Eu não estou a desenhar uma linha a passar no meio dos olhos e nariz, porque eu ainda não tenho nada disso aqui desenhado. Estou a desenhar uma linha com esta inclinação. Ou seja, o meu cérebro já não está a ver que estão ali olhos, nariz e boca. Já só está a ver esta linha, a inclinação dela, e estou a tentar reproduzir aqui com a mesma inclinação. Agora, vamos desenhar a horizontal, que era a linha das sobrancelhas. Não sei se estão recordadas da última aula. Se eu passar aqui no meu círculo, que não dá bem para ver, uma linha horizontal ao meio, ela vai parar às sobrancelhas. Então aqui vai ser a mesma coisa. Como eu vejo aqui que as sobrancelhas estão mais ou menos na mesma reta, posso fazer a minha reta horizontal assim direita. Repararam que a cruz, em vez de ficar no meio do círculo, acabou por ficar assim tortinha para o lado. Agora, temos aqui a linha das sobrancelhas, precisamos da linha do nariz. Que vocês, se repararem aqui, é mais ou menos onde o meu círculo interseta esta linha curva que eu fiz. Portanto, aqui vai ser mais ou menos a ponta do meu nariz. Então, vou traçar aqui uma paralela a esta. E mais uma vez, esta distância, vou transpô-la aqui para baixo. É mais ou menos isto, para achar o queixo. Então, o básico é a mesma distância aqui, a mesma distância aqui e a mesma distância aqui. Acharíamos a linha do cabelo, mas aqui dá bem para ver que esta distância não é igual a esta. O cabelo dela vem até aqui mais abaixo, portanto será mais ou menos assim por aqui. Mas esta linha é menos importante. Pode ficar ali só de referência. Então eu vou escrever aqui. Aqui temos as sobrancelhas. Aqui o nariz. E aqui o queixo. Precisamos então da linha dos olhos e da linha da boca. A linha dos olhos, se a gente a traçar aqui, vemos que não é bem no meio destas duas linhas, é um pouquinho mais para cima. Então vai mais ou menos a olho, um bocadinho aqui mais para cima, temos a linha dos olhos. Olhos. E a linha da boca? Também entre o nariz e o queixo, neste caso é mais ou menos a meio. Um nadinha mais para cima, mas é quase a meio. Portanto, seria quase aqui, vamos pô-la mais ou menos aqui. Neste caso, a linha da boca é do meio dos lábios. Portanto, é aquela linha que divide os lábios. Vou pôr aqui mais ou menos. Boca. E aqui, pronto, é a linha do cabelo. Podemos já começar a olhar como é que vai ser a inclinação aqui da bochecha. E aqui o maxilar. Ora bem, nós aqui poderíamos fazer de um outro método aquela rodela que costumávamos fazer aqui. Porquê? Porque o nosso rosto, como eu expliquei na aula anterior, eu vou explicar outra vez, porque temos alunas novas hoje. Se nós virmos a nossa cabeça, não é completamente uma esfera. Então precisamos é quase como se fosse uma esfera, mas com umas fatias recortadas de um lado e do outro, porque a nossa cara não é completamente redonda, é como se fosse uma bola a quem cortaram aqui duas fatias, uma de um lado, outra do outro. E este oval simboliza essa fatia que cortámos aqui de lado. Então, se nós imaginarmos que o nosso desenho também teria aqui essa oval, que não se vê porque ela tem o cabelo escuro, deixa eu ver se com outra cor dá para ver. Não. Imaginamos assim, se fizermos aqui uma linha também ao meio, neste caso é vertical porque ela está tem que ser perpendicular aqui à das sobrancelhas, a nossa orelha vai estar aqui entre este espaço e este, um bocadinho até mais abaixo. Isto vai ser a nossa orelha. Portanto, aqui já tínhamos a ideia de onde é que fica a orelha. O nosso maxilar sai mais ou menos aqui, desta parte da orelha. E agora vemos mais ou menos como é que ela tem a inclinação.
Está um bocadinho estranho. Este queixo parece que vem muito para aqui. Ela tem um queixo pontiagudo, por isso é que eu não gosto de desenhar muito isto no início, porque fica sempre a parecer muito estranho. O queixo vem um bocadinho mais para aqui e depois a parte aqui da inclinação da bochecha faz mais ou menos isto. Isto vai ser assim um esboço um bocadinho selvagem ainda da cara que vamos desenhar. Agora vou passar aos elementos, vou mudar de cor. Então vamos começar por onde? Pode ser pelo nariz, porque fica no meio da cara, é uma coisa que eu gosto de começar pelo nariz. Vemos aqui que a curvatura do nariz fica encostada aqui a esta linha. Portanto, podemos começar a copiar essa linha, essa curvatura aqui em maior no nosso desenho, com as linhas de referência. E depois a ponta do nariz, eu já risquei aqui por cima, mas podemos imaginar aqui uma bolinha na ponta do nariz, que isto já é outro tipo, outra técnica que me ajuda também a identificar a ponta do nariz. E esta bolinha, pelo que eu estou a ver, ela fica mais ou menos aqui nesta curva. Então, se eu meter aqui uma bolinha, fica a ter a noção mais ou menos de onde é que fica a ponta do nariz da menina. Então, vamos começando a desenhar, e depois alargo um bocadinho aqui para o lado, até à ponta do nariz. Depois vejo aqui que tenho a narina, agora não me estava a lembrar do nome, faço aqui a pontinha do nariz. Depois a narina vem aqui mais para o lado. Eu ainda não vou desenhar isto definitivamente, porque esta distância vai depender depois também ali dos meus olhos. Então vou aqui só pôr mais ou menos assim. Deve ser uma coisa mais ou menos assim. E aqui seria a outra narina que ainda aparece ali um bocadinho, quase não se vê, mas ainda aparece ali um bocadinho porque ela não está muito de lado. Podemos ir então para os olhos. Os olhos, como eu disse no outro dia, o ideal num rosto de frente seria caberem 5 olhos, 5 olhos nesta linha que vai desde as orelhas, não é? Na linha horizontal, é como se tivéssemos o espaço para 5 olhos no nosso rosto. Que seria aqui, desde esta parte da orelha até ao olho, depois o olho, depois entre os olhos mais um, o outro olho e do outro lado mais um. Portanto, daria 5 olhos. Aqui de lado, não vamos ver isso porque o rosto está virado. Então vamos ver pelas linhas de referência mais ou menos onde é que eu tenho os olhos. Vejo que este olho começa aqui onde temos a linha do nariz e acaba onde vai acabar o rosto. Portanto, este olho vai ficar mais ou menos aqui. E sabemos que, da perspectiva, tudo o que está mais próximo de nós é maior do que está mais afastado. Neste caso, este olho está mais próximo de nós do que este. Por isso, este vai ser igual a este, só que um bocadinho maior. E aqui no meio vai ter mais ou menos também o tamanho de um olho. Portanto, este aqui seria um bocadinho maior, o olho aqui do meio, e depois aqui temos este um bocadinho maior. Portanto, o nosso olho vai ser aqui um e aqui o outro. Este aqui do meio é para apagar, foi só a referência para tentarmos localizar onde é que ficam os outros olhos. Começamos por desenhar o biquinho do olho, que deste lado praticamente não se vê, mas ainda se vê um bocadinho. Também dei esta dica na última aula. É mais fácil desenhar os olhos a parecerem simétricos se desenharmos um pormenorzinho de cada vez. Se nós desenharmos o olho inteiro, é mais difícil de reproduzir o outro olho semelhante a esse. E também assim vamos apagando à medida que vamos desenhando, no caso de não estarmos a achar que está a ficar bem, em vez de estarmos à espera de acabar o olho todo e depois demoramos mais tempo e ficamos mais frustradas. Então aqui depois o olho dela é mais ou menos redondinho aqui na parte de cima. E embaixo a curva é menos acentuada. Devia ter vindo para este lado, não é? Começa mais alto aqui no início e depois descai. E aqui embaixo é uma curva menos acentuada. Como ela está a olhar para nós, apesar de ter o rosto de lado, a menina do olho, em vez de estar no centro do olho, está mais para o cantinho do olho.
Vamos pô-la mais aqui para este cantinho. E aqui não dá para ver porque está muito pequenino, mas normalmente vê-se aqui o redondo do globo ocular, não é? Porque o nosso olho lá dentro é uma esfera. Esta outra íris está aqui também, coladinha a este lado. Com a menina do olho aqui. Desculpem, estou a ficar sem voz. E pronto, temos aqui os nossos olhos. Depois aqui na pálpebra nota-se assim um arcozinho também. Que lá está, vai ser maior deste lado, menor deste, porque está mais afastado de nós. E aqui por baixo também costumamos ter aqui uma risquinha, mesmo que os olhos não sejam papudos, fazemos sempre aqui uma dobrinha que dá expressão ao olho. Convém também pôr aqui qualquer coisa, dá assim um bocadinho mais de expressão. Para já não precisamos de nos preocupar com as pestanas, até porque na fotografia quase que nem dá para ver isso. Então vamos passar agora às sobrancelhas. Voltando aqui a esta referência do nariz, da linha do nariz, esta sobrancelha começa na linha do nariz, que é um bocadinho abaixo da linha das sobrancelhas, e vai terminar na linha das sobrancelhas. E depois aí curva um bocadinho assim para fora. Então é, uma vez mais, tentar reproduzir parecido com as linhas que estamos a ver deste lado, mas aqui nas dimensões que temos nas nossas linhas de referência. E deste lado é um bocadinho mais difícil porque não temos a linha do nariz para nos ajudar, mas podemos ver, lá está aquilo de vermos os elementos em relação uns aos outros, onde é que eles se colocam no espaço. Então vemos que a nossa sobrancelha começa um bocadinho aqui para o lado da pontinha do olho. É como se fizesse aqui uma linha diagonal, assim para este lado, e ela vai terminar também com uma diagonal para o outro lado. Portanto, podemos fazer assim, para nos ajudar mais ou menos onde é que vai começar e onde é que vai terminar a nossa sobrancelha. Ela não começa na linha da sobrancelha, começa abaixo, como a outra, mais ou menos à mesma altura da outra. E vai subindo também aqui, se apontarmos aqui para a menina do olho, uma diagonal, quase como se isto fosse um leque. Aqui a parte de cima do olho, como se fosse um leque aberto. Portanto, se traçarmos aqui uma linha diagonal que vai dar aqui até à menina do olho, é onde temos o ponto mais alto da sobrancelha. É claro que isto não vale para todas as sobrancelhas, porque cada uma é como é. É assim uma maneira mais ou menos genérica de fazermos a coisa parecer uma sobrancelha. Mas depois podemos adaptar conforme o rosto que temos à frente para desenhar. Então aqui depois descai outra vez e faz esta curvinha. E então agora vou reforçar o nariz, porque agora já tenho aqui a ponta do olho para me dar a referência do tamanho da largura do nariz. Então, se nós virmos aqui, ela vem mais ou menos na vertical da pontinha do olho. Se eu traçar aqui uma linha vertical, vou achar o tamanho do meu nariz. E dá para ver que ele não estava bem no sítio certo. Ele vem mais até aqui. Então agora posso ajeitar o nariz. Contorno outra vez aqui a ponta do nariz. Ajeito aqui a narina. E não dá para ver bem, mas dá para ver aqui um pouquinho da narina do outro lado. Então agora vamos passar então à boca. Temos aqui a linha que define o meio da boca e é só ir copiando mais ou menos as linhas de referência. Sabemos que o meio dos lábios estão na tal linha vertical, que não está bem vertical, está assim meia arredondada, não é? E a parte de baixo, mais ou menos aqui. Podemos também fazer aqui o meio do lábio, mais ou menos aqui. E agora como é que determinamos onde é que termina o lábio? Dá para ver que é mais largo do que o nariz, mas onde é que ele termina? Ele termina normalmente onde temos a menina do olho. Mas aqui como o olho está para o lado, a linha deveria dar aqui o que dava uma boca enorme, não é?
Portanto, aqui vamos tentar ver na nossa referência onde é que vai bater a vertical do final da boca. Se traçarmos uma vertical, vai dar mais ou menos aqui onde termina a íris. E é isso sempre que temos que fazer nas nossas referências, ir vendo uns elementos em relação aos outros, onde é que ficam. E é isso que nos vai ajudar a traçar a estrutura do rosto que estamos a desenhar. Portanto, com estes métodos assim, dá para desenhar tudo o que quiserem, seja pessoas, seja objetos, seja animais, porque no fundo nós vamos ver os elementos em relação uns aos outros, onde é que eles se localizam. E estamos sempre assim a fazer esse jogo de posições para determinar os pontos, lá está, é quase como se estivéssemos a desenhar por pontos e depois uni-los com traços, com linhas. Estamos a desenhar pontos e linhas. E aqui este lado vai terminar mais ou menos onde temos a menina do olho. Aqui bateu certo. Portanto, se traçarmos uma vertical aqui, temos aqui o ponto onde termina a boca deste lado. Mais uma vez, com a perspectiva, a boca, temos muito mais boca visível deste lado do que deste, porque este lado está mais próximo de nós. Então agora é só traçar aqui o meio dos lábios e acompanhar com os lábios, com a parte de cima e com a parte de baixo. Não precisamos desenhar este risco todo. Se quisermos, desenhamos ou não, porque aí já depende o estilo de desenho que queremos fazer. Eu também gosto de ver, porque se nós só até traçarmos a parte de cima do lábio e aqui embaixo, isto dá logo a ideia, e aqui o cantinho, dá logo a ideia de como é que é a boca. Mas pronto, podemos desenhar, o lábio dela é assim carnudinho, vai terminar ali naquele cantinho. E para este lado faz assim aqui uma curvinha e fica mais gordinho aqui. Mais ou menos assim. Podemos sombrear aqui um bocadinho para dar mais volume, mas não estou a falar ainda de sombras nem nada, por isso também não é necessário sombrear. E podemos fazer aqui uma ligeira linha, que é dar a ideia aqui do queixo. Também há uma estratégia gira, que eu gosto muito de usar para o queixo, que é, e depois para a parte de sombrear o rosto também me ajuda, que é estas bolinhas. Por exemplo, aqui fiz uma bolinha para assinalar a ponta do nariz. Também posso fazer aqui uma oval para assinalar o queixo. E depois posso fazer aqui também outro oval para assinalar a maçã do rosto. Deste lado a mesma coisa. E até para a testa. Isto depois vai ajudar a sombrear. Vamos perceber que estas partes são mais claras e tudo o resto à volta fica um bocadinho mais escuro. Mas isso, pronto, isso é outra aula. Tem a ver com sombrear o rosto. Seria depois aqui esta parte fica um bocadinho mais escura, para realçar a maçã do rosto, etc. Então agora, rapidamente, não precisamos de desenhar a orelha porque ela está tapada com o cabelo. Sabemos que o cabelo vem mais ou menos até aqui. Esta parte aqui pode ser só muito rápida. Fazemos aqui assim uma coisa para simular mais ou menos como é que veio o cabelo dela. E depois faz aqui assim uma onda. Vem uma onda assim para aqui. Depois ela tem uma trança aqui. E deste lado acaba mais ou menos aqui. Não vamos desenhar a mão dela, não é? Porque isso também é outra dificuldade. Ainda não fiz a linha aqui do rosto. E ainda não reforcei aqui a linha do maxilar. Afinal, parecia tão estranha. Agora já não está a parecer tão estranha. Continua a aparecer estes elementos um bocadinho grandes. Por isso podemos fazer aqui o maxilar um pouquinho maior. Mas já não parece tão estranho como estava a aparecer no primeiro esboço. Aqui a parte lateral, quando vemos a cabeça de lado, vemos que a parte da sobrancelha fica saída, depois a parte do olho tem uma curvatura para dentro e depois volta outra vez a sair para a maçã do rosto. E agora podemos fazer assim a direito, conforme o rosto, se tiver mais bochechas. No caso ela até tem um bocadinho, se não, se for com menos bochechas, esta parte teria que ir aqui mais para dentro. Mas no caso dela, ela até tem umas bochechinhas, então podemos fazer esta linha assim mais direitinha. E aqui a testa não está tapada pelo cabelo, mas seria por esta linha. O cabelo fica sempre um bocadinho mais volumoso do que a indicação que nós temos, que seria o crânio. Aqui o pescoço, vemos a inclinação da linha assim, dá para ver? Dá.
e que sai aqui mais ou menos desta parte aqui ao lado do queixo. Este será o pescoço dela. Depois tem aqui um ombro, mas pronto, isso já não interessa. Lá está, uma vez mais estou a ver os objetos, aliás, os elementos, uns em relação aos outros, como é que ficam, que inclinação é que têm, a que distância estão, e tento traçar linhas que me permitam fazer um género de uma grelha onde encaixar os elementos todos. E olhando assim para os objetos, conseguimos desenhar tudo o que quisermos. Ela depois aqui tem a boina. Vou fazer com outra cor. Outra cor mesmo diferente. Pronto, tem assim a boina, que agora não me vai caber aqui, mas pronto, ficaria aqui a boina dela. Este jogo também de claros e escuros, neste caso estou a pintar a parte da boina, que é para dar um contraste, para fazer ressaltar o rosto. Mas pronto, está bom por agora. O cabelo depois ainda faz aqui mais umas coisas. E pronto. Podemos passar ao outro perfil? Neste caso, estou a ver aqui na imagem que o rosto está mais esticado do que ele está na realidade, porque tem a ver com a posição em que eu tinha a folha. Vou tentar pôr assim mais direito. Mesmo assim, o meu ficou mais esticado do que o da fotografia. Ou seja, o que é que deve ter acontecido? Eu devo ter feito a minha bola demasiado estreita. Teria que apagar e ajustar aqui os elementos para os alargar um pouquinho mais. E é isso, no nosso desenho, depois, quando temos já assim o resultado final, se não gostarmos de algum pormenor, vamos e ajeitamos. Está muito duro aqui o queixo. É para ver se temos tempo ainda de fazer aqui também a ideia do rapaz, porque é só ligeiramente diferente. Ele está mesmo de perfil. Ele tem aqui uma coisa que nos vai atrapalhar um bocadinho, que é o cabelo dele. Está assim um bocado despenteado, então parece que lhe faz um formato de cabeça um bocadinho estranho. Mas nós vamos ignorar, porque isto é volume de cabelo. A cabeça dele não vem mesmo para aqui para trás, não é? Porque senão ele teria um crânio de uma forma muito estranha. Mas é a mesma coisa. Vamos imaginar que temos aqui uma bola, que é o crânio. E vou fazê-la aqui, reproduzir aqui. Outra vez, começar a ensaiar o movimento, começar a assentar o lápis, a pouco, e desta vez parece que me saiu perfeitinho o risco. Só que não dá para vocês verem, vou tentar pô-lo mais forte. A segunda sai melhor, estão a ver, porque entretanto a nossa mão já aqueceu. A primeira ficou aqui uma riscalhada, a segunda já saiu quase bem à primeira. Então, temos aqui o crânio. E mais uma vez, a nossa linha vertical não vamos desenhá-la aqui ao meio, porque não passa por ponto nenhum do rosto, não interessa. Podemos desenhar a horizontal, continua a ser a linha das sobrancelhas. Então vamos desenhar, imaginar que aqui é o centro da nossa circunferência. Desenhar aqui uma linha horizontal. Vou pôr aqui sobrancelhas. Mais a linha da ponta do nariz. Vamos também traçar. Então vamos ver que a linha da ponta do nariz, ele tem o nariz arrebitado. Então a linha da ponta do nariz não vai ser aqui no fundo da nossa circunferência, vai ser um bocadinho mais para cima. A minha circunferência está um bocadinho achatada, estava a dizer que estava perfeita, mas não está.
Mas pronto, vou imaginar que é mais ou menos aqui. Lá está, mais uma vez, isto é a referência para sabermos mais ou menos onde é que ficam as coisas. Portanto, aqui desenhamos um bocadinho a olho. E agora, onde é que vamos desenhar a nossa vertical? Como o rapaz está de lado, a nossa vertical vai ter que ser mesmo aqui. Neste caso, ele tem a testa a terminar aqui no círculo, mas o nariz dele sai muito para fora dessa linha e o queixo também e a boca também. Mas então vamos desenhar uma reta mesmo para baixo, só como referência. Não é aí que vão passar a ponta dos elementos. É só para termos referência. E vamos então ver onde é que termina o queixo dele. O queixo dele, esta parte, é maior do que a parte aqui até às sobrancelhas. Então vamos ver esta distância, transpô-la para aqui e dar um bocadinho mais. Será mais ou menos aqui o queixo dele. E traçamos aqui outra horizontal, paralela às outras duas. Então aqui temos o queixo e aqui era o nariz. Depois vamos ver onde é que está a linha dos olhos. Não está bem a meio, está um bocadinho mais para cima aqui, entre a das sobrancelhas e a do nariz. Vamos traçar aqui. Olhos. E a da boca. Também não está bem a meio entre o nariz e o queixo, está um bocadinho mais para cima. Mais ou menos aqui. Vamos traçar a da boca. Então temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então agora vamos começar a pôr os elementos. Mais uma vez eu gosto de começar aqui pela curva do nariz para as sobrancelhas. Neste caso sabemos que as sobrancelhas é onde toca a linha horizontal com a da circunferência. Portanto, começamos aqui por este ponto. Vamos um bocado para dentro. Praticamente seguimos a nossa curva até aos olhos e depois começa a sair a linha novamente para a ponta do nariz. Vimos que a ponta do nariz fica bem mais para cá em relação aqui à vertical que traçamos. Então vamos imaginar que esta distância da vertical, onde elas se intersetam, está difícil isto hoje, onde a vertical se cruza com a horizontal, vemos este ponto aqui. A distância até ao círculo e a distância até à ponta do nariz é quase a mesma, portanto, podemos usar isso como referência para replicar aqui esta distância, mais ou menos. E aqui será a ponta do nariz dele, que vem desde aqui. Ai meu Deus, está muito arrebitado. Espera, a gente vai ajeitando. E que é isso? Isto parece que está a parecer super estranho, porque eu, no fundo, estou a dizer ao meu cérebro que isto é um nariz. Porquê é que eu estou sem imagem? Esperem lá. Fiquei sem vídeo. Eu tenho estado sem vídeo este tempo todo, é? Obrigada por me avisarem. É que eu percebo imenso disso. Mas quando for assim podem-me dizer. Então pronto, isto está a parecer estranho, mas pronto, vamos seguir e depois ajeitamos. Porque no fundo eu estava a dizer ao meu cérebro, eu estou a desenhar um nariz e eu olho para ali e eu vejo uma coisa torta e estranha e não estou a ver um nariz. Olho para a fotografia, vejo um nariz, então estou assim meio baralhada. Mas pronto, é normal. Então vamos seguindo os pontos e depois isto está a bater certo. E ajeita-se e tal. Então, sabemos que esta é a da boca, portanto não podemos chegar até à boca. Vemos que o nariz está a vir aqui para baixo, quase que faz aqui um semicírculo. Então vamos fazer aqui assim. E temos aqui um esboço muito selvagem do nariz do rapaz. Mas pronto, temos cá já a indicação de que o nariz dele faz este feitio. Ele que não nos veja e que não nos ouça. Mas isto depois há de ficar parecido. Até porque eu achei o rosto dele bastante estranho e até foi isso que me deu vontade de desenhar. E então eu depois já vos mostro, fiz um estudo da cara dele há bocado e até ficou parecido. Fiquei muito contente. Mas agora para já ainda não parece nada. Nem sei o que é que isto parece um boné. Mas vamos lá, continuando. Então ele tem a narina aqui, passa aqui por aquela vertical, então vamos simbolizar aqui a nossa narina.
E aqui vai terminar o nariz. Pronto, vamos deixar assim para já. Vamos seguir com o lábio para baixo. Temos aqui a linha do meio dos lábios. Eu não consigo ver bem aqui na minha fotografia como é que é esta linha, porque passei com a outra por cima. Mas pronto, dá para ver que a boca termina um bocadinho para cá do nariz. Então vou traçar aqui uma vertical e vou imaginar um pouquinho para cá o final da boca. E o lábio, eu acho que o nariz está muito grande aqui. O lábio vai ficar quase a tocar no nariz e não é o caso. Portanto, acho que esta curva aqui é mais pequenina. Está cada vez mais estranho. Mas pronto, continuemos, que isto depois dá para ajeitar. Então, os lábios vou imaginar que vão chegar mais ou menos até aqui. E praticamente não se vê nada do lábio da parte de lá, porque ele está bastante de perfil. E depois em baixo faz assim o outro lado. Está um bocadinho gordinho demais este aqui de baixo. Vamos ajeitando. Depois ele faz aqui uma curva muito acentuada para vir até ao queixo. Uma vez mais vou marcar a tal bolinha do queixo, porque me ajuda a dar este ar redondo ao queixo e não ficar tão bicudo. Vou pôr aqui assim uma bola, que simboliza aquela. E fazer aqui, que ele faz aqui uma curvatura muito acentuada do lábio para o queixo. E o queixo depois sai assim bastante para fora. Está super estranho. Vamos ajeitando e depois já se vê. Entretanto, a ligação entre o lábio e o nariz é mais ou menos aqui. Este nariz está muito bicudo e pouco arrebitado. Então vamos ajeitar. Que ele faz aqui um arrebitado mais acentuado. Agora estou a desenhar isto, está-me a parecer um sapato de uma bruxa. Pronto. Vai ficar assim para já. Agora, outras referências. Vamos para os olhos. Então, agora temos a sobrancelha quase a chegar aqui até à ponta da circunferência, porque ele está praticamente de perfil. Portanto, vamos imaginar que chega até aqui. E o olho está um bocado mais para trás. Portanto, o olho, agora começamos pela boca, não é? Se traçarmos aqui uma vertical, vai dar mais ou menos à ponta das pestanas dele. Portanto, o olho está um nadinha mais para trás daqui da vertical, de onde termina a boca. Então, vou imaginar que começa aqui o olho dele. As pestanas ficam aqui, o olho fica aqui. Então, começar, ele tem o olho um bocadinho para o fechado. Vou tentar imaginar onde é que termina o olho. Vou ver, é mais ou menos o tamanho do olho é mais ou menos a distância daqui onde termina o olho até à linha do nariz. Então vou agarrar nesta distância e transpô-la para aqui. É mais ou menos assim o tamanho do olho. Vamos vendo os elementos e relacionando-os com os outros, para sabermos tamanhos e posições. Então ele tem o olho meio fechado, tem assim uma inclinação. E para baixo também não faz uma curvatura muito grande. Aqui é a íris. A menina do olho. Tem algumas pestanas. E deste lado, eu acho, aqui na fotografia isto não está muito bem impresso, mas eu acho que dá para ver qualquer coisa ali das pestanas do olho de lá e assim um nadinha do olho. Mas praticamente nada, porque ele está muito, muito de perfil. Então voltamos aqui à sobrancelha. Falta aqui também este. Reparamos agora que esta linha aqui da pálpebra está bem mais afastada das pestanas do que no desenho anterior, porque ele tem o olho muito mais fechado. Ela aqui tinha
esta distância bem curtinha, porque estava com o olho mais abertinho. Ele aqui tem o olho mais fechado. Vou tentar mostrar mais perto. Oi, não temos luz. Não dá para ver. Oi, conseguem ver alguma coisa? Ele tem o olho quase fechado, então a linha da pálpebra está aqui um bocadinho mais acima. Então é isso que vamos reproduzir aqui. Vamos da cá para aqui. Mais ou menos assim, um bocadinho mais levantado. E depois temos a sobrancelha a passar aqui. Uma vez mais, onde é que vai terminar a sobrancelha? Ela termina aqui atrás, mas já não tem quase pelos nenhuns. Portanto, aqui do cantinho do olho, uma linha um bocadinho oblíqua para aqui e dá mais ou menos o final da sobrancelha, que é aqui um bocadinho abaixo da linha horizontal. Portanto, mais ou menos assim. Então temos aqui a curvatura que faz a sobrancelha. Ele tem uma sobrancelha até larga, vem aqui acima. Isto é mais ou menos a sobrancelha dele. E aqui vê-se o perfil da sobrancelha do outro lado. Que aqui quase não se vê, mas está lá. Então o que é que falta agora? Falta aqui aquela linha de baixo do olho. Agora vou-lhe traçar o maxilar. Uma vez mais, se eu imaginar aqui o tal círculo que vira uma oval, que é tipo a fatia que nós cortamos na lateral da cabeça, que vai quase até à ponta da sobrancelha, e depois com uma linha vertical a meio, temos aqui a linha da orelha. No caso dele, vê-se a orelha. Como ele está com o rosto assim um bocadinho mais arrebitado, digamos assim. Ele está a olhar mais ou menos em frente, mas está ligeiramente assim. Faz com que a linha da orelha não venha desde cá de cima da linha da sobrancelha, mas venha um bocadinho abaixo. Então traçamos aqui, da ponta da sobrancelha, uma diagonal ligeiramente assim. E onde é que vem a parte de baixo? A parte de baixo vai mais ou menos onde está o lábio superior. Vem até aqui. Uma vez mais estamos a ver os outros pontos de referência para localizar a orelha. Então vai ser mais ou menos daqui até ali. Faz aqui um redondo, vem assim para baixo. E assim, e assim. Isto vai ser a orelha dele, aqui. Depois aqui o desenhar a orelha é mais ou menos a olho também. Não é preciso grande confusão. Pronto. Isto é mais ou menos a orelhinha dele. E o maxilar sai aqui da orelha. Vai sair daqui. E ele tem um maxilar bem pronunciado aqui. Acho que a orelha está muito deitada. Mais ou menos assim aqui. A parte de baixo, onde começa a curvar mais aqui o maxilar, já fica abaixo desta linha, fica mais ou menos aqui. Então ele vem assim e depois aqui é que une. Ai, parece uma caricatura, coitado. Ele ficou melhor nos treinos. Acontece. Mas nós vamos ajeitando, calma. E podemos ver também aqui a linha do pescoço dele, vem mais ou menos aqui do meio do maxilar, faz aqui assim uns altinhos, que é a maçã de Adão. E aqui a parte de trás vem um bocadinho aqui atrás da orelha e desce assim e depois vai para ali. Depois temos os caracóis dele. Então aqui já podemos começar aqui a desenhar mais ou menos a linha de cabelo, porque ele tem assim muitos caracóis. O cabelo também sai para fora do crânio, não é? No caso dele, ele está bem fornecido aqui de cabelo, mas está achatado aqui.
Portanto, podemos imaginar aqui uma diagonal, mais ou menos aqui é onde ele começa a separar os cabelos. Então fica tipo uns caracóis para cá, uns caracóis para lá. Os caracóis vêm até aqui e vai assim para trás. E depois aqui ficam bem assim para a frente. E até para aquele lado da cara. Temos caracóis por todo o lado. Pronto. Agora vou defini-lo mais, porque este nariz está mesmo esquisito. Vamos começar a contornar. Temos a testa, temos aqui o alto da sobrancelha, depois vai para dentro para fazer a cova do olho, depois vem para fora. Aqui começamos a ver, o que me ajuda aqui é ver mesmo a linha e ver os altos que a linha vai tendo. Outra coisa que posso fazer aqui é na pontinha do nariz, aliás, esta parte aqui de baixo, traçar aqui esta bolinha. Pois, está-me a dar diferente, pois. Assim já começo a ajeitar isto. Mas acho que não vai tanto aqui para fora o nariz dele. Acho que exagerei. Vem mais até aqui. Há aqui um biquinho. Depois vem bem para baixo. Vamos lá ver se melhora. Isto às vezes a gente ajeita e não melhora. Lá está aquilo que eu estou sempre a dizer. Praticar. Neste caso saiu melhor o ensaio do que está a sair agora. A segunda costuma sair melhor, mas nem sempre. Isto não é linear. Pronto, tem aqui aquela parte. Será que é isto que está muito para a frente? A narina. Ai, já não consigo apagar, porque eu estou a desenhar com lápis de cor. Se calhar é a narina que está muito para a frente. Bom, vai ficar mais ou menos assim. Aqui aquele tracinho que faz aqui depois assim uma sombrinha. O lábio até ficou parecido. O queixo está esquisito, mas ele tem mesmo o queixo esquisito. Talvez possa tirar aqui um bocadinho mais de queixo. O nariz é que está demasiado grande, eu penso. Ele tem uma queixada assim bem grande também. Mais uma vez parece que ficou achatado assim. Ficou assim o nosso rapaz de perfil. Agora vou-vos mostrar como é que ele ficou no estudo. Ficou um bocadinho menos larga a cara dele, mas está parecido. A ideia destas aulas é perceberem como olhar para as coisas e como traduzi-las em linhas para vos ajudar a localizar os elementos. E através destes esquemas assim, que no fundo vamos adaptando ao nosso jeito, conseguimos desenhar tudo. Conseguimos desenhar animais, objetos, paisagens, ver pontos de referência uns em relação aos outros, e vamos conseguindo desenhar tudo. Não sei se conseguem ver se isto já ficou ou não, porque eu não estou a ver. Ficou muito bonita, não ficou bem igual, mas ficou muito bonita. Por acaso gostei muito, correu muito bem, mas não ficou igual, lá está. Mas é isso, a ideia é usar estas fotografias como referência. Estas fotografias, eu não disse, é de um site de um banco de imagens livre de direitos de autor, que agora não me lembro, acho que é Pexels, ou como é que aquilo se chama. Mas se vocês quiserem, eu depois posso-vos dizer. Nas imagens que eu acho que pus... Diz? Pixabay. Não, era Pexel ou Pexels. Eu penso que na imagem que eu pus lá no nosso grupo, que eu tirei só um print screen e pus lá, eu acho que até aparecia em baixo qual era o site. Depois eu aqui recortei para ampliar melhor só a parte da cara e aqui não aparece. Mas eu depois posso ver isso e pôr lá no grupo. Mas há muitos, há muitos.
Há muitos sites. Convém sempre quando fazemos desenhos, principalmente se for só para nós, não interessa. Já tivemos essa conversa também lá, mas se for para postar em algum lado, convém usar imagens de referência que não tenham direitos de autor. Ou então até fotos nossas mesmo. Às vezes eu quero desenhar uma personagem numa posição qualquer estranha e não consigo encontrar uma imagem que tenha aquela posição, ou as mãos, ou assim. Então tiro uma foto minha e tenho a referência de como é que se parece uma mão naquela posição. Não sei quanto tempo é que ainda temos, Ana. 4 minutos. Olha, então parece que o tempo foi mesmo a conta certa para a aula 2.